Olá, professor Marco Antônio falando. Nessa aula a gente vai conhecer um pouquinho do RStudio. Então, para iniciar, tá? O RStudio ele tem essa aparência, né? Ele é dividido, né, na forma de um painel, e esse painel ele vai ser possível de ser personalizado, né? Como que a gente pode personalizar ele? A gente pode personalizar aqui em Tools, mas antes disso, né, vamos entender qual que é a ideia, né, por trás do RStudio, né? O porquê que é importante utilizar ele como IDE, tá? Se a gente fizesse scripts ou se a gente fosse tentar digitar tudo aqui no console, né, igual a gente faz normalmente, igual 5 mais 5, 10, tudo bem. Mas se eu quisesse obter essa operação novamente, eu precisaria digitar novamente 5 mais 5, né? E às vezes isso vai se tornar tedioso e até difícil de memorizar, dependendo do quanto a gente vai digitando, né? Do quanto os nossos dados vão precisando ser manipulados. Então isso aqui fica pouco prático. Para contornar essa situação, a gente trabalha com o que a gente chama de scripts, né? O que são os scripts? São roteiros, né? Igual a gente tem no teatro, na TV, né? No cinema, que as pessoas têm falas prontas, né? Aqui também a gente vai ter roteiros prontos, tá? E essa então é a grande ideia por trás das IDEs, né? Em especial aqui o RStudio, tá? Primeiro de tudo, então, vamos conhecer o RStudio. Aqui em cima a gente tem a nossa barra de título, né, no canto esquerdo superior, trazendo aqui o logo do RStudio, o nome RStudio. Temos aqui as funções básicas de uma janela do Windows: fechar a janela, minimizar ou maximizar a janela, e aqui, os dois botões, né? Então um diminui e o outro aumenta, restaura o tamanho delas, tá? A gente tem aqui os menus, né? Então aqui o menu File, o menu Edit, Code, View e assim sucessivamente. São muitos menus e com muitas funções. Vamos ver somente algumas funções, tá? No File, das funções mais importantes que a gente vai ter é o New File, né? Ou seja, criar um novo arquivo, um novo documento. Aqui a gente tem o RScript, tá? Que é o documento mais básico, ele vai criar um arquivo de extensão .r. Depois nós temos outros dois tipos aqui que são muito importantes, mas a gente não vai trabalhar com eles agora, que é o quarto e o RMarkdown, tá? O RNotebook também é interessante do ponto de vista didático, né? Do ponto de vista de aplicação, os dois mais importantes é o RMarkdown e o RScript. O RScript é um arquivo de texto puro, tá? O RMarkdown não, ele já tem uma linguagem de marcação de texto, então a gente consegue dar formatações para o texto, tá? A gente pode observar aqui que inclusive é possível utilizar arquivos para outras linguagens de programação, né? Por exemplo, o C++ e o C. E além do Python e por aí vai. Só que a gente não vai se envolver nisso agora. Então, daqui o que é importante no submenu New File é conhecer que aqui a gente gera um arquivo novo e aqui a gente gera um arquivo RMarkdown. Por enquanto, o que interessa para a gente é o script, o RScript apenas. Aqui eu tenho a gestão de projetos, eu posso criar um projeto novo, também a gente não vai falar disso agora, mas é importante você saber que a criação de projetos está bem aqui no arquivo File. E, obviamente, o Open File para poder abrir um arquivo que você tenha criado, tá? Então, caso você tenha um script já criado, por exemplo, a gente fez uma análise e desenvolveu todo o script, né? Vou ter uma análise novamente parecida com aquela, né? Talvez eu não precise criar tudo do zero, eu posso aproveitar aquilo que eu já criei anteriormente, né? Ou se eu precisar rodar uma mesma análise, né, para aquele experimento, eu posso então vir aqui, abrir aquele arquivo que eu já tinha rodado anteriormente e utilizar ele aqui, tá? Aí aqui a gente tem o Recent Files, né? Então aqui no meu caso aqui eu tenho alguns arquivos, né, que já foram abertos, que aparecem para mim. Quem está com ele recentemente instalado aí ou não fez nada ainda, aqui vai aparecer vazio, tá? E aqui os projetos recentes também. Então eu tenho aqui alguns projetos que eu criei, mas o de vocês vai estar vazio. A outra função importante é o Import Dataset, tá? Que a gente tem aqui algumas formas de ler. Raramente eu utilizo isso aqui. Por quê? Porque eu faço a importação direto de dentro do script. Eu acho mais simples e a gente corre menos risco de erro, tá? A outra aqui é o Edit, tá? As funções principais é o de desfazer e o refazer e o copiar e colar, né? Mas aqui eu acho que esses não precisam de explicação, né? Eles são autoexplicativos. As próximas seções que a gente tem aqui do menu
a gente não vai falar sobre elas, tá? São para algumas situações mais específicas. A gente vai aqui no Tools, porque é no Tools onde a gente vai aprender a configurar o nosso painel, né? O que é o nosso painel? É essa disposição das janelas aqui. Ah, professor, eu não quero alterar, eu quero deixar assim, quero utilizar desse jeito. Tudo bem, né? Você é livre. Mas eu gosto de uma configuração um pouquinho diferente. Então aqui eu vou chamar aqui o Global Options, né? Então vem em Tools, Global Options, e ele vai abrir essa janelinha para mim. Nessa janelinha eu tenho várias coisas que eu posso configurar. Mas o que eu quero configurar principalmente é o painel, tá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar o console aqui embaixo, tá? Eu gosto de deixar eu gosto de deixar o console aqui do lado. O console é essa parte onde a gente executa o código. Gosto de deixar aqui o source, né? Que é onde eu vou colocar o meu script, aqui onde ele está mesmo. E esse aqui onde eu tenho o file, né? Os plots, eu gosto de trocar eles de lugar, tá? Então eu gosto de pegar aqui e colocar o environment do lado de cá e marcar o plot. Eu desmarquei ele daqui, ó. Na medida que eu marco ele aqui, eu desmarco ele de cá. E aí eu dou um aplicar. Vocês vão ver que ele já mudou, né? Dei um OK. Então, o que aconteceu? Ó, a parte de environment eu consigo mexer aqui, ó, para definir a altura. E aqui, ó, eu tenho todas as minhas estruturas de arquivos, mas eu gosto de minimizar ela. Então eu deixo o script bem aberto, tá? Bem grande, onde eu posso escrever aqui tranquilamente. Deixo aqui o meu console, onde eu possa ver as coisas que foram rodadas, né? Que eu executei aqui. E aqui eu continuo tendo as minhas variáveis de ambiente que eu vou criar. A gente vai entender o que é variável mais para frente. Eu tenho aqui o meu histórico de tudo aquilo que eu rodei. Eu tenho aqui os meus gráficos que eu fui gerando, tá? Se eu precisar de outros recursos, depois eu vou vir aqui em Files, Package, Help, Viewer, Presentation, né? Mas, de forma geral, eu gosto da estrutura dessa forma, tá? No próximo vídeo a gente começa outros aspectos. Um abraço, tchau, tchau!